daqui de São Paulo. Começou a gravar agora. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Ministro, a palavra é sua. Quero só reforçar o agradecimento do Tibério, a Gil também, que nos ajuda aqui, sempre está comandando, né, cuidando de tudo, e a todos uma excelente palestra, uma excelente fala aqui, um webinar, sei lá como nós estamos chamando, enfim, mas vamos por aqui e que todos aproveitem bastante. A gente depois passa uma rodada para as questões. A gente nem sempre consegue, infelizmente, dado aí a quantidade de pessoas que querem fazer pergunta, porque os temas são sempre estimulantes, a gente consegue passar para todos fazerem perguntas. Agora, se todos aqui forem mais objetivos nas intervenções, a gente consegue, por certo, encaminhar mais colegas aqui, participantes da roda, deixando bem mais plural e fazer a roda rodar, inclusive, que é a nossa intenção, tá? Ministro, a palavra é sua, vou fechar o microfone. Novamente, muito obrigado. Augusto, Tibério, em nome de quem eu vou saudar a todos e a todas aqui. Tem tanta gente bacana, tanta gente querida aqui. Esse é o Raul. Oi. Acabou de conversar. Só um minutinho. Senhor Clemente, tá aberto o microfone do senhor aqui, tá no iPhone, né? E tá falando junto com o ministro, senhor Clemente. Tá bom, eu não sei. Perdão. Eu sou toda da fala do ministro. Desculpa, tá? Gil? Bom, como eu estava dizendo, é tanta gente bacana aqui, tanta gente querida, tanta gente que a gente tem relações afetivas, pessoais e também de admiração, por que não dizer que eu não vou incorrer no erro de saudar a um ao outro, mas que é um enorme prazer estar mais uma vez conversando aqui com a Roda Democrática, sobretudo nesse momento, esse grupo tão importante, formador de opinião, e que eu agradeço muito, mais uma vez, o convite. Olha só, eu quero fazer uma introdução bem curtinha, e depois deixar rodar, como foi dito aqui, as perguntas, porque acho que fica mais dinâmico, em vez de fazer uma longa exposição, a gente ir aos poucos seguindo mais ou menos o interesse do grupo, que a gente vai procurando, na medida das possibilidades, responder. Então, vamos pegar um fato, que é o fato da conjuntura, que talvez tenha, inclusive, detonado esse convite, que é a questão do Pazuello. O Pazuello é um general de divisão, general de 3 estrelas, porque ele é intendente, ele não chega à 4ª estrela. À 4ª estrela chegam, sobretudo, os militares combatentes, artilharia, infantaria e assim por diante, né? Então, o intendente ele está no topo dessa situação. Ele não chega até o alto comando do Exército, que é composto de 17 4 estrelas, sendo um deles o comandante. O que ele fez foi ferir indiscutivelmente e indefensavelmente o regimento disciplinar do Exército e também o Estatuto dos Militares. Por quê? Porque ele participou de um ato político e, induzido pelo comandante em chefe, ou seja, o presidente da República, ele fez uma fala, né, o que jamais poderia fazê-lo. Decorreu daí uma situação, vamos dizer assim, de cabo de guerra, ou de queda de braço. De um lado, o presidente da República, não querendo a punição do Pazuello, depois a gente pode explorar por que isso, e de outra parte, os militares, sobretudo do alto comando, e sobre isso eu vou falar também, querendo a punição. Evidentemente que ninguém quer a punição pela punição, né? Não há nenhum prazer nisso, mas é que se você não pune uma transgressão disciplinar dentro de uma força armada, você está apostando no contrário da hierarquia da disciplina, você está apostando na anarquia. E aí, se impera a anarquia, aquilo deixa de ser uma força armada e passa a ser um bando armado. E isso é muito grave quando a gente lembra que, entre outras coisas, no artigo 142 da Constituição está lá dito que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e organizadas segundo a hierarquia e disciplina. Então, não só se feriu o regimento, as normas militares, mas também se fere a própria Constituição naquilo que determina. E ferir a Constituição, é inegável, é também ferir a própria democracia. Daí que essa situação se transformou numa crise
Lembrando que há 2 meses e meio atrás, ineditamente, o senhor comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e o ministro da Defesa foram afastados. E por que foram afastados? Na verdade, foram demitidos, porque eles não se curvaram à vontade do presidente, que era exatamente de endossar os seus atos. Que atos? Sobretudo de constranger e ameaçar os demais poderes, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e, mais recentemente, os próprios governadores, por conta do lockdown. Os senhores e senhoras não fazem ideia do bullying que o presidente fez ao longo desse período, pressionando, de uma maneira absolutamente indevida, os comandantes militares e o ministro da Defesa, que, por fim, optaram pela saída, embora tenham sido demitidos, mas eu tenho certeza que eles não se curvariam a isso daí, esse constrangimento, esse bullying do presidente da República, e então foram indicados os novos comandantes. O comandante do Exército, o general Paulo Sérgio de Oliveira, eu conheço muito bem, foi meu assessor. Eu indiquei ele para o Hospital das Forças Armadas e depois para o Comando Norte, evidentemente que isso a partir de solicitação do próprio comando do Exército. O atual almirante de esquadra, Garnier, ele era meu oficial de ligação com as Forças Armadas, conheço muitíssimo bem, e se transformou no comandante da Marinha. E o Batista, que é conhecido por Batistinha, também filho de um outro brigadeiro, esse eu conheço menos, mas tive bastante contato com ele. Muito bem. Como é que se resolveu, até o presente momento, essa crise, que eu acho que não está resolvida? Na quarta-feira, próxima passada, o comandante do Exército convocou uma reunião remota com o alto comando. Essa reunião não poderia ser uma reunião deliberativa, porque a fixação de uma punição a um general, né, ou não fixação, é algo privativo do comandante da força, ou seja, do comandante do Exército. Então, essa foi uma reunião consultiva para ouvir o alto comando do Exército. Majoritariamente, o alto comando do Exército posicionou-se pela punição. Inclusive, alguns dos oficiais mais velhos foram muito veementes, chegando alguns deles, inclusive, a levar PowerPoint para mostrar a fila como é que se diz, o fio, né, de como se passaram os fatos, né, e mesmo assim o comandante da força entendeu que não era o caso de punir, porque era privativo dele, e imediatamente, digamos assim, o alto comando, como dizia o ministro Leitão de Abreu, Roma locuta, causa finita. Todos cerraram com o comandante, em que pese, repito, majoritariamente eles não concordarem com isso. Por que o Paulo Sérgio fez isso? Bom, eu tenho uma versão, tenho uma narrativa e já contei ela, mas não quer dizer que seja inteira verdade, mas possivelmente está próximo. Seria de que ele estaria tentando, com esta não punição, evitar uma segunda crise que resultaria no afastamento do comandante, ele, no caso, do Paulo Sérgio, e isso era uma maneira de, digamos assim, evitar a reincidência de uma crise, né? Eu acredito, eu inclusive apostava que o perfil do Paulo Sérgio é um perfil moderado, baixo, não é um perfil alto, não é um técnico, é um profissional, é um militar profissional. Nunca vi ele com inclinações políticas ou ideológicas, deve ter suas próximas, mas nunca foi alguém que extrapolasse isso para fora. E, bom, eu acho que o grande problema que está aí, eu achava, aliás, eu devo dizer que eu achava que ele iria para a punição, mesmo que nós a considerássemos branda, mas ela teria um efeito simbólico enorme, porque seria uma censura, uma advertência pública de um general, que é algo que tem o seu ineditismo, por assim dizer. E que isso ficaria na conta do Bolsonaro, aceitar ou não, anistiar ou não. Se ele resolvesse anistiar ou anular aquela decisão, isso inevitavelmente levaria à demissão, acho eu, do comandante do Exército, que estaria desautorizado, e essa crise se aprofundaria. Paulo Sérgio, lá pelas suas razões, talvez sejam outras, decidiu pela não punição. O problema, e para fechar essa minha intervenção inicial, eu diria que daí derivam 2 problemas, e talvez um terceiro. O primeiro deles é que uma força armada, a essência dela é hierarquia e disciplina.
Por quê? Porque as Forças Armadas e policiais, elas são uma parte da sociedade que atribui a essa outra parte o exercício do monopólio da violência de Estado. E por isso mesmo, por portarem armas, por serem, de acordo com a lei, tá certo? Empregados em casos que requerem a violência legal ou a força, como os senhores queiram, elas têm que ser submetidas a um código disciplinar muitíssimo rígido. E quem faz o juramento ao entrar numa força policial ou militar sabe disso e sabe dos seus limites. A partir do momento em que, digamos, um militar, seja ele general, sargento, capitão, etc., resolve apoiar um governo da vez, evidentemente que isso faz com que outros se sintam liberados, por exemplo, para apoiar a oposição. Isso resulta a perda de unidade, a hierarquia, a disciplina e o mérito, que são o norte, por assim dizer, de qualquer força armada ao longo da história, em qualquer lugar do mundo, né? Isso se faz necessário. Então, é um afrouxamento da disciplina que pode ter o efeito, o colateral, né, de você ter a partidarização, a politização, por assim dizer, dessa força armada. A segunda observação que eu fiz também é de que, no método, né, o Bolsonaro tem se assemelhado ao Chávez, por exemplo, para citar um exemplo aqui, no início do seu governo, quando ele reduziu o poder dos comandos militares e transferiu esse poder para o Palácio de Miraflores, ou seja, para ele próprio, né? E isso é vitríolo, né? Isso é cicuta, isso é um veneno para as Forças Armadas. Concluo dizendo o seguinte: se o que aconteceu com o Pazuello é indefensável, e realmente nós temos que tomar cuidado para não tomar a árvore pela floresta, ou seja, acreditar que as Forças Armadas agora vão embarcar num projeto autoritário de rasgar a Constituição, de apoiar golpe, ou seja o que for. Lembrem-se do exemplo dado pelos comandantes, ainda há pouco, e o ministro da Defesa, que por resistir, por não aceitar, foram demitidos. Então, eu concluo dizendo que é um erro grave, vai ter, infelizmente, acredito eu, espero que o mínimo possível, sequelas, mas que as Forças Armadas, eu entendo que permanecem alinhadas com a Constituição. Ou seja, elas não estão disponíveis, como já disse no passado, para uma aventura autoritária em que pese o desejo do senhor presidente da República. É isso. Fico à disposição de quem queira fazer qualquer pergunta. Rodrigo, posso fazer uma questão inicial? Sem dúvida, professor Zé Álvaro. Estava aqui só no telefone com o Tibério, desculpa. Ministro, obrigado. Vamos a... professor Moisés, pode fazer as considerações. Depois nós temos aqui 3 inscritos, Jobson, Otávio e Eduardo Viola. Tá? Então, depois da intervenção do professor Zé Álvaro Moisés, o ministro responde e nós vamos para os 3 colegas aqui que já se inscreveram. Bom, eu queria fazer uma saudação a todos os participantes, todos os amigos que nós estamos nos encontrando aqui outra vez, e também ao ministro Raul, que fez uma apresentação muito precisa, muito clara. Eu não tenho uma longa apresentação para fazer, é estritamente uma pergunta. Eu gostaria que o ministro Raul, se for possível, nos explicasse até onde a capacidade de controle do presidente da República se estabeleceu sobre as forças, porque, num certo sentido, os vários movimentos que ele fez, inclusive atrair o ex-ministro Pazuello para aquele evento que ocorreu no Rio de Janeiro, foi uma forma, de alguma maneira, de estabelecer condições em que ele impõe o procedimento e o modo como a conjuntura deve prosseguir. Então, desse ponto de vista, eu penso que, para completar a sua apresentação, seria interessante saber, na sua avaliação, até onde vai ou até onde foi a capacidade de controle do presidente sobre as forças. Essa é uma questão fundamental, inclusive para dar mais base para a hipótese que o ministro levanta, que é de um procedimento semelhante ao que ocorreu na Venezuela. Eu também compartilho dessa preocupação, dessa avaliação, mas acho que, para entender isso, nós precisamos saber
se com as várias ações do presidente, inclusive as que dizem respeito à questão salarial, corporativa e outras que nós sabemos que ocorreram nesses últimos 2 anos, até onde o seu controle já se estabeleceu. É apenas isso. José Eduardo, é prazer imenso de reencontrá-lo, o senhor que tanto tem contribuído para esclarecer questões tanto na política como em outras áreas acadêmicas no país. E eu sou um devedor das contribuições que o senhor tem nos dado. Veja bem, o comandante em chefe, como o nome diz, né, e Forças Armadas são centralizadas, são verticais, ele institucionalmente tem comando sobre as forças. Constitucionalmente está lá disposto os mecanismos através de quais ele tem. Um exemplo claro é o artigo também 142, através da garantia da lei e da ordem. Não é? Polêmica a questão, que está nesse artigo 142 por outras razões. Então, ele, de fato, ele tem o comando. É evidente que ele compartilha desse comando a depender da gravidade, da profundidade da decisão que ele toma. Por exemplo, se ele resolve tocar um estado de defesa, ele tem que ouvir o Conselho Nacional de Defesa, ele tem que enviar, depois que ele decreta isso, ele envia ao Congresso Nacional, que tem 48 horas para decidir sobre isso. Se a decisão é um estado de sítio, que implica em restrições constitucionais muitíssimo profundas e graves, ele tem que antes enviar ao Congresso para que o Congresso o aprove, e se ele estiver em recesso, ele se reúne imediatamente. Então, existe uma série de dispositivos que enfecham na mão do presidente da República, ou, digamos assim, o controle, ou pelo menos o comando institucional, até determinados limites, segundo a Constituição. E isso é normal, não só aqui, como qualquer outro país. Mas eu acho que o professor Zé Álvaro Moisés ele está se referindo ao controle político. Aí nós estamos diante de uma disputa. Claramente nós temos aí um terreno de disputa, em que o presidente da República quer que as Forças Armadas endossem, né, as ações dele. As Forças Armadas até aqui resistiram, ocorreu essa, digamos, capitulação, como eu chamei no Twitter, nesse momento, tá certo? Mas isso não quer dizer que ele tenha conseguido fazer ou chegar ao ponto, por exemplo, do que o Chávez chegou, só para usar o exemplo que nós estamos aqui tratando. Né? Agora, queria chamar a atenção para uma coisa, que é a responsabilidade do Congresso Nacional nessa crise. O Congresso Nacional, pela Constituição, tem em suas mãos as decisões mais extremadas que uma nação pode tomar sobre si mesma e o seu destino, quais sejam fazer a guerra e declarar a paz. Se decidir errado, o país pode desaparecer, como outros tantos que desapareceram, ou perder parte do seu território e da sua própria população, do seu povo. Então, é uma decisão, como eu disse, extrema, que cabe ao Congresso Nacional. Ora, se o Congresso Nacional pode isso, por qual razão, até o presente momento, ele não regulamentou a participação, ou melhor, a não participação de militares na ativa dentro ou em governos? Não é? Então, é uma observação que eu faço, porque compete ao poder político estabelecer esses limites, compete ao poder político estabelecer os rumos da defesa nacional. O rumo da defesa nacional não é algo que venha a competir às Forças Armadas, mas sim aos nossos representantes políticos, ao parlamento, o que representa a nação. Porque é a nação que está em jogo. Né? As Forças Armadas elas não devem participar institucionalmente de governos, porque elas têm a função preciva de nos defender a todos. Então, não cabe entrar dentro de uma dinâmica que tem governo, que tem oposição, que tem alguns contra outros, politicamente falando. Não faz sentido. Né? Então, o Congresso Nacional ele não dialoga, ele não entende e ele não exerce as suas responsabilidades constitucionais. Ele se aliena. Resulta disso, Zé Álvaro, um problema que eu considero central, e vou aqui enfatizar ele uma vez mais. Se os nossos representantes políticos, se o Congresso Nacional não assume a liderança, e, parêntese, só existe liderança quando se tem projeto. Congresso Nacional, os partidos políticos, a elite do país, os parlamentares não têm projeto para a defesa, não sabem o que fazer, nem entendem de Forças Armadas. Isso tem uma longa história, e o senhor conhece ela muito bem. Mas a verdade é, por enquanto que o poder político e os nossos representantes não tiverem um projeto,
não dialogarem, não entenderem e não derem um rumo para a defesa nacional, o que ocorre é o que nós estamos vivendo hoje, tá certo? E vivemos no passado. Os militares, então, assumem a tutela da nação, porque consideram que as nossas elites, particularmente o Parlamento e o Congresso, são irresponsáveis com a defesa nacional, defesa essa que eles, no juramento, estão dispostos a defender com a própria vida. Então, isso é uma questão central da democracia. Alguns chegam a dizer, porque trocou o ministro, até o Jugman, o ministro era civil, depois passou a ser militar. Tudo bem, que seja. Eu já defendi esse ponto de vista. Mas hoje eu entendo que a função principal numa democracia, tá certo? Para a transformação, para dar um rumo às Forças Armadas, não é? Ela cabe ao Parlamento. E o Parlamento não exerce realmente de uma maneira assim, e a minha casa, né? Portanto, eu falo aqui com muita tristeza. Então, Zé Álvaro, o que eu quero dizer é que está em curso uma disputa, tá? E dizer até onde vai isso, eu acho que seria muita pretensão. Agora, o que é que nos cabe? O que nos cabe a todos é fazer a defesa da hierarquia, não é politizar, não é virar vivandeira de quartel disputando posição com Bolsonaro, ou seja, com quem for, mas fazer a defesa intransigente da hierarquia da disciplina. Porque, nesse momento, defender hierarquia e disciplina, e a gente nem tocou na questão policial, que é uma questão que também está aí, tá certo? É defender a democracia. É defender a democracia. Então, esse é, Zé Álvaro, o meu entendimento sobre essa questão. Muito obrigado, ministro. Se há alguém devedor aqui, sou eu que sou devedor ao seu esclarecimento e as luzes que você tem trazido para nós sobre essa questão. Muito obrigado. Obrigado, professor Zé Álvaro. Ministro, deixa eu lhe fazer uma pergunta, uma consulta aqui. Nós podemos fazer um bloco com duas questões? Tem aqui o Jobson, que já abriu a câmera, e na sequência o Otávio. É possível, pelo menos de duas em duas? Com prazer, com prazer. Então, obrigado, ministro. Jobson, a palavra é sua, só desmutar. Obrigado, Henrique. Boa noite ao Desculpa, Jobson, é só porque eu estou usando o computador que o meu filho usa para aula, então é Rodrigo, tá? Henrique é o meu pequeno, tá, okay. Então é então, só para... Tá Rodrigo, bom? Rodrigo, desculpa aí, Rodrigo. Não, tranquilíssimo. Mas, enfim, boa noite ao meu conterrâneo, o ministro Raul Jugman. Meu pai tem um grande apreço por ele, eleitor fiel do Raul, por sinal, lá em Pernambuco. Mas, ministro, tem uma questão que me deixa um pouco vulnerado. A gente sabe que o Pazuello, em sua defesa, disse que o evento que ele participou aqui no Rio de Janeiro não era evento político. E a tese ela é defendida, e parece que foi isso que o Exército Brasileiro acatou, e por isso não lhe ofereceu uma punição. Então, eu fico nessa dúvida. O senhor acha, na sua visão, na sua experiência, que esse evento pode se caracterizar um evento político? E tem qual a justificativa que se pode ter no regimento do Zé para que esse evento não seja político? Alguém estava com o microfone, eu perdi. Acho que Cláudia está com o microfone aberto. Senhora Cláudia, por favor, tá? Obrigado, Cláudia. Jobson, se você puder só sintetizar o finalzinho, que creio que o ministro não tenha conseguido lhe ouvir por conta do som aqui. Eu queria só entender duas coisas. Se o ministro acha que foi um evento político ou não foi um evento político, se a carta do parlamento procede. Jobson, não está dando, está cortando seu sinal está cortando, então a fala foi picotada, tá? Vamos ver se ele consegue responder até onde ele conseguiu escutar, senão depois a gente passa, porque picotou. Eu, pelo menos, não consegui escutá-lo aqui, porque... Para contribuir, o que o Jobson quis saber é o seguinte, o argumento do Bolsonaro, o argumento para não punir o Pazuello, é que não foi um ato político, que é o que o Jugman acha disso. Essa é a essência da pergunta. E só também, só para completar, o que eu acho que agora estou conseguindo me ouvir, eu desliguei aqui a câmera, eu acho que pode ser que tenha melhorado. Melhorou. Pronto.
E se existe alguma coisa no regimento que possa justificar esse argumento e por isso não houve a punição. Perfeito, Jobson. Obrigado. Na sequência, Otávio, por favor, pode abrir o microfone. A palavra é tua, Otávio. Eu não estou vendo em que tela você está. Boa noite, Otávio Dantas, eu sou do Partido Verde. A minha vamos dizer, preocupação é em relação a golpe. Eu não sei o quanto essa quebra da hierarquia pode se espraiar para os oficiais e outras menores patentes. Como o ministro falou, o problema das polícias militares é gravíssimo e com o Exército quebrando a hierarquia, isso fica muito complicado. A questão das milícias aqui no Rio vamos dizer, é um pesadelo, e com a participação efetiva dos policiais militares. E na última coisa, essa liberação indiscriminada de armas e munição como, vamos dizer, estratégia desse caos plantado. Então, eu gostaria de ouvir do ministro o quanto essa preocupação ela é concreta, porque você vai ter uma eleição com uma oposição desarmada, uma maioria, mas uma oposição desarmada e, vamos dizer, com provocadores armados. E é uma previsão, eu acho, muito preocupante. Obrigado. Obrigado, Otávio. Ministro, a palavra é sua. Jobson, não há nenhuma justificativa para a não punição do Pazuello. Zero. Não existe. Tá? O ato é político, foi político, é ridículo taxar de não político porque não estava em processo eleitoral, sei lá, porque o presidente da República não está registrado em algum partido político. É ridículo. Isso é simplesmente, enfim, não dá até para você comentar. Tamanho é o ridículo. A decisão foi política e o ato anterior ele foi político. Ponto. Com relação ao que coloca o Otávio, eu estou muito preocupado com 2022, por 4 motivos. Em primeiro lugar, o presidente da República vem, e já não é de agora, né, já de bastante tempo, ele tem sido coerente sobre esse aspecto, ele vem há bastante tempo procurando deslegitimar, procurando retirar, né, a credibilidade do sistema eletrônico de votação. E isso é ferir a raiz da democracia, da representação democrática. Isso não tem a menor sombra de dúvida. Eu enfrentei isso entre o primeiro e o segundo turno de 2014, na eleição anterior, criando uma força-tarefa integrada pela inteligência, pelo GSI, pela Polícia Federal, pela inteligência das Forças Armadas e etc., em apoio à ministra Rosa Weber. Vocês se recordam que já ali havia esse levantamento e ameaçaram de morte a Rosa Weber e disseram que se apertava um número, saía outro candidato, enfim, isso é algo que está se disseminando, certo? De que o sistema pode ser fraudável. Isso é um péssimo sinal. Um péssimo sinal. Em segundo lugar, o presidente da República vem fazendo continuamente o afrouxamento das regras que controlam o armamento para a população. E eu tenho dito e repetido que esse afrouxamento ele é criminoso, ele é extremamente preocupante, porque o presidente argumenta, inclusive naquela famosa vídeo da reunião ministerial que teve, em que ele diz: precisamos armar a população para defender a nossa liberdade e não sermos escravos de uma ditadura. Ora, não há nenhuma ameaça à ordem pública que justifique isso. E também não há nenhuma ameaça externa, nenhuma, sobre o país. Então, qual a razão de você armar a população? Quando você teve armamento da população, na história, os resultados são trágicos, são genocídios, massacres, golpes, ditaduras e assim por diante. E se você prestar bem atenção, o ovo da serpente, quando se gestava o ovo da serpente do nazifascismo, você teve as SA,
no caso da Alemanha, você teve também no caso da Itália. Historicamente fica muito claro. E aí tem uma coisa que é muito séria para mim, ainda mais, que é o seguinte: a certidão de nascimento de um Estado nacional é o monopólio da violência legal. A certidão de nascimento é que aquele Estado ele consegue manter a ordem e a lei soberana sobre um determinado território. E por isso mesmo, o Estado nacional não abre mão desse monopólio. Se você amanhã resolver ter uma arma devidamente legal, você tem que pedir autorização ao Estado, que vai examinar se você tem condições de ter. Se você quer ser um colecionador, se você quer ser um atirador esportivo, se você quer abrir uma empresa de segurança privada, o Estado é que vai lhe conceder isso, porque ele não pode abrir mão deste monopólio. Ao abrir mão, quebrar esse monopólio, você também está ferindo exatamente o papel constitucional da existência da Força Armada, que é a última ratio, sobre o qual se suporta, né, exatamente a concretude da violência legal e a defesa da nação e do território. Né? E, por fim, esta coisa de falar que vamos armar para isso, para aquilo, isso aponta para um cenário que não está posto, faço bem questão de dizer isso, mas é preciso aqui se tocar nesse ponto de uma guerra civil. Não está posto, não é esse o cenário, não acho que é o que vai acontecer, mas na história foi o que aconteceu. Né? Além disso, você tem esse problema, o terceiro ponto, que é exatamente do presidente da República tentando retirar poderes, tá certo, dos comandantes e transferi-lo para a política. Né? Para transformar o quê? Nas Forças Armadas em guarda pretoriana? É gravíssimo. E, por fim, a questão das polícias. O que aconteceu no meu estado, Pernambuco, recentemente, foi um ato de selvageria da polícia militar do meu estado contra manifestantes pacíficos da oposição. Se aquilo se transforma num exemplo para outras polícias, tá certo? De como elas devem se comportar, ou parte delas, ou insubordinadas, ou não, ou seja como for, contra manifestações que sejam de oposição ao governo. Então, isso é gravíssimo. Esses 4 sinais, Otávio, me trazem muita preocupação. E aí, para fechar essa resposta, de novo, nós temos que, no meu modo de entender, fazer a defesa e cobrar intransigentemente hierarquia e disciplina. Tá certo? Em segundo lugar, assim como durante a resistência ao regime militar, durante o processo de resistência à ditadura, nós temos que entender que os objetivos e os projetos de cada partido, de cada um de nós, têm que estar subordinados, não agora na reconquista da democracia, das franquias democráticas, mas na resistência democrática. Nós temos que procurar resistir intransigentemente, apoiando os outros poderes, mas, sobretudo, buscando unidades, um ponto, um centro tático, como nós fizemos no passado. Nós temos que produzir isso, mesmo que a gente tenha que, digamos assim, guardar ou, pelo menos, segurar os nossos projetos, que são legítimos, tem a menor sombra de dúvida de cada um, né, e de todos, mas em função desse grande objetivo tático. É essa a preocupação que eu tenho e que a gente precisa entender esta quadra que nós estamos vivendo, que é de resistência democrática, sim. E isso tem que ser cobrado de todas as forças democráticas, este compromisso, como aconteceu no passado. Obrigado, ministro. Então, nós temos mais 2 inscritos aqui. Então, Eduardo Viola e Tibério. Então, professor Viola, a palavra é sua, na sequência, Tibério. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Como? Muito obrigado, ministro. Eu tenho 2 breves perguntas. A primeira tem muitas informações e muitos análises que falam que na baixa oficialidade, particularmente do Exército, e na suboficialidade, tem um apoio muito forte ao Bolsonaro. Tá? Eu queria saber se seu conhecimento e demais confirma isso ou não. Tá? E a segunda questão é por que é decir, entre o único general retirado que fala fortemente em cada conjuntura, digamos, ou seja, contra
apropiação política por parte de Bolsonaro das Forças Armadas, é o general Santos Cruz. E, em geral, os outros generais retirados ou não falam, ou falam bem mais levemente, tá certo? E, por último, você acha que uma vitória de Lula, as Forças Armadas permitiriam a ascensão de Lula ao poder ou vetariam? Tibério, eu acho que o ministro tomou nota das questões, pode fazer a sua. Raul, na sua primeira declaração, você concluiu ela com a seguinte frase: é hora da unidade e de reagir antes que seja tarde. Ponto. Então, eu gostaria que você entenda como a unidade e o que significaria reagir. Isso seria uma questão. Segunda questão, na coluna de hoje do Marcelo Godoy, ele se refere a um lance no qual você foi protagonista com o general Zenildo, para demonstrar exatamente qual a atitude que se deve ter. Gostaria que você pudesse abordar isso também. E, por último, o seguinte: toda vez que as Forças Armadas, como instituição, se envolverem em golpe no Brasil, elas fizeram com a bandeira da legalidade. Esta bandeira hoje não está na mão de Bolsonaro, pelo contrário. Seria factível as Forças Armadas se envolver sem essa bandeira? Seriam essas questões. Começando a responder pelo professor Eduardo Viola. Professor, um ministro da Defesa, ele não tem contatos com a suboficialidade ou a baixa oficialidade. Ele é cercado por almirantes, por generais, por brigadeiros, no máximo por coronéis, aqui e ali, um major, um capitão. Então, eu também ouço falar isso. E, bom, deve existir algum fundo de verdade. Pesquisa mesmo sobre isso nós não dispomos, né? Então, é algo um tanto aqui, sei lá, um tanto quanto expressionista, se assim se pode dizer, fazer essa avaliação. As Forças Armadas são, como o Brasil, são plurais, tá certo? Ali dentro você tem bolsonarista, tem petista, tem democrata, cristão, liberal, sei lá o que, você tem tudo isso. O que nós sabemos, em uma pesquisa recente que foi feita com os policiais, deu um altíssimo nível, digamos assim, de apoio, de adesão, né, ao presidente Bolsonaro e, acredito eu, suas teses e o seu governo. Isso está lá demonstrado, é alguma coisa em torno de 70% e tanto, quase 80%. Né? Então, podemos fazer uma correspondência que isso poderia acontecer com os estratos inferiores das Forças Armadas. É provável que há uma identidade. Eu fui companheiro do Bolsonaro durante 12 anos, 3 mandatos na Câmara, e convivi nas mesmas comissões que ele ia, que era a de Segurança Pública e de Relações Exteriores e Defesa Nacionais. E o Bolsonaro era o que se chama de parlamentar de nicho, ou seja, ele tinha exatamente a sua clientela, e a clientela dele estava também assim, transparentemente visíveis, que eram os militares e que eram os policiais. Então, eu acredito, e ele tem feito gestos no sentido de procurar proteger, de agradar essas categorias, digamos assim. Então, é provável, sim, que você tenha. Só não sei dizer qual a dimensão. A adesão, entretanto, não se reproduz nos altos escalões. Não é que não exista, existe, tá certo? E acho que, inclusive, é grande. Né? Mas não acredito que seja algo que os levaria, por exemplo, a afrontar as regras e as normas, pelo menos até onde eu compreendo. A segunda das questões, professor Viola, que o senhor nos coloca é a questão, eu não sei se foi a segunda, a terceira, mas enfim, a questão de um veto ao Lula. Não vejo nenhuma possibilidade de veto, nem a Lula, nem a Moro, nem a Huck, nem a Dória, nem a Moedo, nem a Ciro, nem a ninguém. Isso eu não vejo e realmente não vejo. E no caso de Lula, veja bem, eles conviveram com o Lula durante 8 anos. E é preciso aqui dizer que nenhum governo investiu, pelo menos até onde a minha memória alcança, tanto nas Forças Armadas como o governo Lula. Os projetos estratégicos que estão sendo aí tocados, o Gripen, o Cisfron, que é das fronteiras,
a questão dos submarinos, a diesel. O projeto nuclear vem desde 79, submarino de propulsão nuclear. E não é que tenham sido todos eles iniciados no governo Lula, mas é inquestionável que ele deu uma enorme impulsão pelo momento econômico que vivia, pelo fato de que a chegada do Jobim se deu logo após uma crise séria, que foi a crise dos controladores de voo, né? E que isso representou, sem sombra de dúvida, uma injeção de recursos muito grande, né? Agora, desenvolveu nas Forças Armadas, pelo menos na parte que eu tenho mais conhecimento, um antipetismo, sem sombra de dúvida, muito forte, né? O militar, eles poderiam se forçando um pouco a barra e talvez arrepiando o professor Zé Álvaro Magés, a Lua de Sola, sei lá, quem mais está aqui, inclusive o meu querido Cristóvão, tá certo? São tanto quanto udenistas, ou seja, são muito ligados a aspectos morais e éticos das questões, públicas, sobretudo. E no bojo da Lava Jato criou-se realmente uma resistência que já existia, se expandiu muitíssimo, muitíssimo, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive na mesa do presidente da República com um general de 4 estrelas, quando eu falei, olha, eu conversei com Vilas Boas, que então era o comandante do Exército, e falei, Vila, você não vê risco para uma politização dos quartéis na vitória do Bolsonaro? Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu acho que vai haver um grande ingresso, e isso pode gerar uma repolitização. Então esse general me disse, o que é que vocês deixaram para a gente? O Bolsonaro ou o Lula? No Lula, nós não votamos. Evidentemente que essa era a opinião dele, não é? Mas isso não quer dizer, professor, que venha a ocorrer um veto. Eu não acredito. Realmente não vejo motivos para isso. Desculpe, a terceira questão que o senhor colocou, agora me falhou a memória. O senhor poderia me ajudar? Sim, é sobre que entre os generais retirados, o único que tem um discurso consistente, digamos, é Santos Cruz, e os outros é bem mais leve ou estão em silêncio. Ou estão no clube militar, tem muitos que fazem declarações bolsonaristas, né? Veja bem, o Santos Cruz foi o meu secretário nacional de Segurança Pública, quando eu me transformei no ministro da Segurança. Então, eu posso dizer que o conheço razoavelmente bem. E ele é um homem que é um homem muito firme, de muita coragem. Ele foi force commander numa situação dificílima no Congo. Ele, não que lá tivesse forças brasileiras, mas ele foi convidado, é um especialista em missões de paz e enfrentou uma situação de imposição, né? Não é de manutenção de estabilidade, mas de imposição, né? De estabilidade, e batalhas mesmo para valer. Um homem muito destemido, né? E ele tem sido extraordinariamente crítico, entre outras coisas, pela maneira como, acredito eu, foi tratado e depois demitido. Mas existem outros generais que estão falando. O Rego Barros, que foi chefe da comunicação do presidente, tem falado, o general Paulo Sérgio tem falado, com muita diplomacia, mas o Etgoen também falou, a frase dele foi definitiva para o Estadão. Ele disse, olha, eu não vou criticar o comandante do Exército pela sua decisão, porque eu obedeço à disciplina e hierarquia, mas a decisão é indefensável. Disse tudo, né, lá dentro, como ele colocou. E aí são diferenças em termos de temperamento. Mas aqui nós estamos falando de generais da reserva. E é bom lembrar que o regime, o relacionamento dos militares com o Estado, por assim dizer, tem 3 níveis, né? Ele tem o da ativa, que são que exercem efetivamente o posto, a função, o da reserva, que é um aposentado, mas pode reverter se o país necessitar. O militar da reserva ele pode voltar, e os reformados, mais de 70 e tantos anos, que isso não voltam de maneira alguma. Mas isso depende muito, professor, digamos assim, do estilo de cada um, tá certo? Do estilo de cada um. Agora, são poucos, porque a grande maioria, eu, por exemplo, os ex-comandantes que trabalharam comigo, eu converso muito com eles, e eles são muito críticos, por assim dizer, mas eles não vão, em nome da disciplina do RDE, incorrer no erro do próprio Pazuello, que eles ficariam, inclusive, sem digamos assim, eles estariam infringindo também, do mesmo jeito que é isso. E o Tibério, aquela frase que eu coloquei ali é exatamente o que eu já me referi um pouco aqui, né? Ou seja, ou nós vamos nos entender que nós temos um objetivo eleitoral, muito bem, temos eleições, nós estamos na democracia, mas nós temos algo acima dessa questão eleitoral,
que é a questão democrática. Ela está em jogo nesse momento, né? Durante o período do regime militar, nós tratávamos apenas da questão democrática. As eleições você sabe, tinham limites, né? Elas foram um pouco retomando e tal, mas não era, por assim dizer, a questão central. A questão central era retomar as franquias e liberdades democráticas. Hoje, nós temos duas questões. A questão eleitoral, que é uma disputa, e, ao mesmo tempo, nós temos a questão democrática. O que a gente não pode é subordinar a questão democrática à questão eleitoral. O que eu quero dizer é que há um primado da resistência democrática em nome da democracia, que é o nosso valor maior. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é preciso ter a grandeza de sacrificar determinados projetos, é preciso entender limites e saber que o fundamental é consolidar uma grande frente que possa, aí sim, não é, derrotar eleitoralmente, mas essa derrota eleitoral de Bolsonaro será também uma vitória da democracia. Sempre eleição é isso, mas essa particularmente ela porque ela é o resultado ou não, tá certo, da vitória da resistência democrática que nós estamos fazendo. É isso que eu quero chamar a atenção. E dizer, antes que seja tarde, é que nós precisamos entender o nosso papel e de cada um com relação a essa conjuntura, tá certo? E não nos perdermos em discussões estéreis, tá certo? Em contrapontos estéreis, em vetos, tá certo? Em impossibilidades, enfim, ou em projetos, seja o mais legítimo que for. O que está em jogo é algo muitíssimo mais importante. É isso que eu queria dizer. A segunda pergunta, Tibério, é referente a quê? Por favor, de novo. Tibério? A segunda pergunta, a mais importante é o seguinte, vou repetir a questão da bandeira da legalidade. Ah, sim. Isso, okay. Eu acho que essa é uma questão muito importante. E depois você contar o episódio do Zenildo, que me pareceu muito emblemático para você. Tá. O episódio do Zenildo era o seguinte, eu era ministro da Reforma Agrária e, enfim, estava com imensas dificuldades de mobilizar quadros com competência para exercer a superintendência do INCRA. E aquele período era uma coisa terrível, porque havia um loteamento, como existe hoje ainda, das superintendências do INCRA, né? E você tinha os processos de desapropriação. Então, eu não confiava naqueles, não todos, mas grande parte daquelas indicações políticas que eu tinha. Então, eu tinha que fazer um retrabalho aqui em cima. Quer dizer, eu sei que fazia desapropriação, que é um projeto extremamente complexo, de 32 etapas para você fazer, e eu tinha que retrabalhar isso aqui tudo, fazer um filtro para impedir que ocorresse desvios e corrupção. Eu, então, tomei duas medidas. Uma medida que eu solicitei ao general Zenildo Lucena, olha, eu só teria 3 oficiais com muita competência e autoridade para me ajudar em alguns lugares críticos. Ele me respondeu o seguinte, meu filho, eu vou lhe ajudar, mas não será com oficial da ativa, será da reserva, porque os oficiais, os militares da ativa são a instituição e elas não podem ser envolvidas. O que eu concordei, já repeti isso mais de uma vez. A segunda das coisas, providências, foi exatamente instituir, não é, a escolha de todos os superintendentes por mérito, currículo e mérito. Não é? Por currículo e mérito, que era uma forma de você conseguir blindar o erário, os recursos públicos. Depois de muito trabalho, muita luta, nós conseguimos fazer isso. Para minha tristeza, tá certo? O governo que nos sucedeu, que foi o governo do presidente Lula, desfez isso, tá certo? E eu não acho que o resultado tenha sido um bom resultado. Quanto à legalidade, de fato, às vezes sim é a legalidade, às vezes a legalidade é uma legalidade, digamos assim, parcial, subjetiva e muito mais ligada a interesses políticos. Eu espero que não seja o caso. Aliás, eu acredito que não seja o caso hoje. Alô, eu queria saudar... queria saudar... Pena, mostra o rosto. Eu estou mostrando, Tibério, está mostrando. Eu queria saudar o querido ministro, deputado federal, Raul Jugman, que tanta alegria nos deu no Congresso, e dizer que ouvir suas palavras agora nos ajuda muitíssimo, porque é exatamente o que eu acho nesse momento. Não é um momento político eleitoral ou uma coisa simples. Eu reafirmo as palavras do Raul Jugman, dizendo que é um momento delicadíssimo da democracia e esse tem que ser um foco central
das nossas discussões. Agora, eu queria fazer uma pergunta de foro íntimo. Desde o início, Bolsonaro tem atacado a vida institucional brasileira de uma forma muito ampla. E o Exército também não foi poupado. Na sua intuição ou no seu aprendizado ao longo dessa convivência e tudo, é tático, é uma coisa pensada para levar a uma experiência autoritária, ou é simplesmente um presidente pereba? Sempre eu tenho essa dúvida. Ou se são as duas coisas juntas, né? Que é uma possibilidade, né, Raul? Vamos então também aqui, dando sequência. A Cláudia havia pedido depois, né, se o ministro poderia comentar sobre a questão das PMs. E parece que já foi tangenciado e tratado aqui, né? A possibilidade da quebra de hierarquia e tudo mais nos traria uma preocupação adicional, especialmente para 2022. Mas se o ministro quiser reforçar algum ponto, sinta-se à vontade. Então, Cláudia, colocou aqui no chat, estou reforçando, e nós temos aqui também o Valmir Dantas. Então, Valmir, Marli Duran também pediu a palavra. Já está, senador, está inscrito aqui, tá? Já está aqui. Na próxima rodada, o senhor já está aqui, viu, senador? Então, Valmir Dantas, por favor, pode perguntar que o ministro responde, então, o Pena, e responde a você, Valmir. Ministro, alegria revê-lo. Queria lembrar que tivemos dois momentos de batalha política muito rica. No governo Itamar, você era vice-ministro do Planejamento, eu era vice-ministro do Trabalho, e tivemos um enfrentamento político tremendo na implantação do Plano Real, né? Mas um enfrentamento político dentro das regras democráticas, né? E você relembrou há pouco aí o desafio que enfrentamos no INCRA, onde eu tive a oportunidade de colaborar contigo lá na direção do INCRA, e momentos difíceis também, né? Tanto é que você foi chamado para lá, não foi à toa, né? Pela sua capacidade, pelo seu trabalho, né? Mas o enfrentamento se dava, Raul, dentro do jogo democrático, digamos assim, né? A disputa na imprensa, a disputa dos corações, das mentes, né? Como é que você vê que arena que nós temos que trabalhar hoje, levando em consideração, inclusive, que nesse tempo de pós-verdade, né, a gente percebe a existência de mundos diferentes, mundos paralelos, né? Ou seja, os bolsomínios, eles trabalham e acreditam numa realidade distinta do que nós operamos, né? Como é que temos que nos manejar agora, né? Quais são os nossos instrumentos, quais são nossas armas, né? A gente que vem lá do Partidão, né, tem toda uma formação que eu acho que esse mundo virtual hoje nos coloca desafios novos, né? Como é que você vê essas novas arenas, Raul? Bom, começando pelo Pena, que foi meu companheiro, líder, e que eu tenho o prazer aqui de reencontrar depois de muitas batalhas, né, Pena? Que nós tivemos que enfrentar lá na Câmara. Pena, o Bolsonaro vem numa onda da antipolítica. Então, o Bolsonaro se dispôs a substituir o chamado presidencialismo de coalizão, em que há um trade-off, uma negociação para governar entre executivo e legislativo, gostemos ou não, não é certo? Mas a estrutura, a dinâmica da política brasileira leva a isto, salvo que se faça uma reforma política sempre tantas vezes adiada, ele resolveu fazer o que eu chamei de presidencialismo de colisão. O que é isso? Ele começou a buscar respaldo na espada, ou seja, nos militares, que ele invocava o tempo todo, e frustrado terminou demitindo todos os comandantes, tá certo? E o ministro da Defesa. Os senhores não fazem ideia de quanto esses militares resistiram, tá certo,
há atitudes que absolutamente não coincidem com a perspectiva democrática, né? E aqui um outro parênteses dentro do parênteses. Eu acho que a gente não reconhece isso. A gente não reconhece esse esforço dos militares. Eu abro os jornais e vejo críticas e críticas e críticas e críticas aos militares. Olha, nenhum problema. Que se critique. Todos nós somos criticáveis e os militares não ficam fora disso. Mas eu não vejo, ao mesmo tempo, o reconhecimento, tá certo, das provas que eles têm dado até aqui. O que eu vejo, eles estão pegando a boquinha, eles estão entrando dentro do cargo, eles aderiram ao governo, eles concordam com tudo que está aí. Não sou eu que vai limitar a crítica. Agora, será que a gente não está jogando eles cada vez mais para o outro lado? Será? Será que não? Cabe uma reflexão. Eu não vi, honestamente, de nenhuma liderança política expressiva ou de peso, uma manifestação em respaldo a esses comandantes que não se dobraram e o ministro da Defesa. Como também não vi, agora, a defesa da hierarquia e disciplina por parte do senhor presidente do Senado, do senhor presidente da Câmara e do senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Será que uma questão como essa não lhes diz respeito? E nós cobramos deles isso? Nós não cobramos. Nós não cobramos. Então, esta é uma questão que merece uma reflexão. Mas, retomando, ele então resolve fazer a coalizão, porque ele tem que passar um programa de governo. Ele não quis fazer maioria. Ele não quis fazer o trade-off que implica na negociação política. Tá certo? Ele resolveu o quê? Eu vou constranger. Eu vou usar a massa. Se lembram? Aquelas manifestações todas que eram feitas. A massa está do meu lado. Olha, aqui o pessoal está mobilizado. O pessoal está disposto e tal, que ele fazia. E com frases, com faixas, com tudo contra os demais poderes. Estão lembrados? Pois bem. E a outra coisa é dizer os militares estão comigo. Não é? Ela utilizar a palavra de ministros militares, generais, sobretudo, não é? Na reserva em cargos políticos para que todos tivessem a impressão de que eles falavam pelas instituições. Senhores, eles não falavam pelas instituições. A rigor, as instituições militares não falaram até agora. Não falaram. Houve essa falha aí, essa decisão indefensável, como eu disse. Mas até aqui, o comportamento das forças, elas não têm sido de endossar isso, mas sim de resistir, e é preciso ter o reconhecimento disso, senão nós vamos começar a jogar fora a criança com a água do banho, e cabe aqui uma reflexão, entendeu, Pena? Cabe uma reflexão. No momento em que o presidente percebeu que não dava para ir adiante com aquele enfrentamento e aquele constrangimento, por quê? Porque o Supremo pode se dividir muito em questões penais e outras, mas ele tem uma unidade na defesa de aspectos ou de questões constitucionais e democráticas, tá certo? E tem demonstrado isso na prática, até excessivamente em alguns casos, e até incompreensivelmente em outros. Mas, de fato, tem cumprido. Com falhas aqui e ali, mas tem cumprido seu papel. O Congresso, sobretudo a batuta do ex-presidente, o Rodrigo, também enfrentou isso, tá certo? Agora há uma coalizão, uma maior aproximação e tal, etc. Mas isso se exauriu. Então, ele, sobretudo, com a pandemia, o processo, enfim, de uma solução política para a crise, que seria o impeachment, e Deus me perdoe, quer dizer, mais um impeachment, enfrentarmos uma situação como essa, e no meio de uma pandemia, tá certo? No meio de uma pandemia, não é brinquedo. Só que tem um problema. Eu costumo dizer que quando você tem uma crise política e a política não resolve a crise, a tendência é que a crise devore a política. Devore a política. E é preciso estar atento exatamente a isso. Tá? Então, isso é algo que, Pena, nos preocupa e que eu acho que a gente tem que levar em conta no nosso cálculo. Mas o presidente nunca fez uma opção pelo jogo democrático, provavelmente disso. Nunca fez. Nunca fez. Não é? E, portanto, isso são efeitos, digamos assim, nocivos que nós estamos tendo dessa opção e da escolha que o povo brasileiro fez. Valmir, prazer aqui reencontrá-lo, amigo, também. Me lembro bem das lutas que nós travamos. Não é? Eu acho que... Olha só, Valmir, eu acho que nós estamos vivendo um momento... Não é por acaso que hoje você tem uma linha editorial preocupada com a questão da democracia. 10 anos atrás não se falava de riscos para a democracia.
Agora, você tem o Yaxamonk com o Povo contra a Democracia, você tem Assim Morrem as Democracias, não é? Você tem o Engenheiro do Caos, você tem, enfim, tantos que estão a mostrar exatamente que nós estamos vivendo um instante. Já o Adam Przeworski, não, ele é um pouco mais, digamos assim, ele é mais denso, mas ele identifica riscos de dificuldade, mas não assim, da maneira como os outros. Aliás, ele faz uma contestação a essa percepção. Então, uma das coisas mais difíceis que nós temos que conviver, eu acho, é que as nossas instituições elas são, sobretudo, fundadas em dois momentos, Revolução Francesa e Revolução Americana, de onde nós temos grande parte do arcabouço que, pelo menos aqui no Brasil, vige. Essas instituições elas têm uma imensa dificuldade de lidar com a tecnologia, sobretudo tecnologias disruptivas. Há uns 15, 20 anos atrás, eu fiz uma entrevista com o Norberto Bobbio, em Turim. Eu fui até Turim e entrevistei um grande politólogo, jurista, né? Uma pretensão, claro, minha, entrevistar tamanho gigante figura, mas eu fiz uma entrevista com ele e perguntei, professor, o que o senhor acha que vai ser perene na sua, de toda a sua obra, sua grande obra e tal? Ele disse, olha, eu não sei dizer. Não sei dizer. Eu disse, por quê? Ele disse, por conta da tecnologia. Então, hoje, uma das grandes dificuldades que nós todos temos em termos democráticos é lidar com esse fato. Vamos a um exemplo bem clássico a esse respeito. No passado, uma sociedade precisa de certos consensos para funcionar. E havia, exagerando, certos certificadores, por assim dizer. Inicialmente foi a religião, a ciência, a academia, até a mídia. Hoje, tudo isso, tá certo? Tem, do outro lado da balança, as redes sociais, as fake news, né? O empoderamento do indivíduo, a fragmentação da verdade, as verdades alternativas. Quando o Bolsonaro, por exemplo, diz, olha, o TCU tem um estudo que diz que as mortes foram menor, todos nós sabemos e foi comprovado que aquilo não tem validade. Mas ele criou um fluxo de informação dentro de redes sociais que faz o contrapeso disso, né? Então, lidar com essa questão é um enigma que nós vamos ter que procurar lidar com ela. O outro é o afastamento da política, dos políticos, dos partidos que transformaram em cartórios. Como revivê-los, tá certo? Como se reaproximar disso? São desafios, não cabe a mim aqui procurar respondê-los, mas que eles estão colocados como um desafio democrático que nós temos aí pela frente para tomar, além de muitos e muitos outros, né? Então, por isso eu digo que é um momento de resistência, não apenas aqui, mas fora também, no mundo, que nós estamos enfrentando essa questão. Os Estados Unidos, através do Biden, está procurando uma resposta, como todo mundo está vendo, é algo em aberto, espero que venha a dar certo, mas, de todo jeito, nós aqui também temos que enfrentar, né, os nossos demônios e, através da resistência e da unidade, procurar derrotá-los. Obrigado, ministro. Temos aqui, então, na ordem, nós chegamos, Tibério, só para comentar aqui contigo e com todos os outros, para o bem da transparência, aqui nós temos mais 4 inscritos, num total de 10, portanto. Tem o senador Cristóvão e tem a Lu, tem Henrique e tem José Arlindo. Nós finalizamos com esses 10 e não abre mais para inscrições. O que você nos diz aí, Tiberinho? Está fechado o microfone, Tiberinho. Vamos atender esses 4 e a gente dá um balanço depois deles. Perfeito. Perfeito, porque eu acho que nós estamos bem de tempo. Tá bom. Então, tá bom? Senador e depois Lu, na sequência, pois não? Só antes, deixa eu aproveitar e fazer um comercial aqui. Amanhã o Raul está participando de outra live, junto com o Aldo Rebelo, Masvete Chigoia, né, Raul? Promovido pelas fundações dos partidos. O Caetano depois pode dar um recado isso para quem quiser participar também. O Caetano pode dar um recado. Pode passar, então. Então, obrigado, Tibério. Senador Cristóvão Buarque, a palavra é sua. Na sequência, a Lu, que também pediu aqui e se inscreveu. Boa noite a cada uma e a cada um. Eu tenho uma pergunta muito direta ao Raul. Eu quero saber se nós podemos entender da sua fala que a realidade que a gente atravessa é tão grave
que nós, os democratas desse país, devemos parar o discurso do nem Lula, nem PT, e começarmos a gritar não. E tentarmos unir todos os outros, e cito aí Lula, Ciro, todos, desde o primeiro turno. Será que essa aqui deve ser o caminho para enfrentar gritando não? Ou a gente vai continuar, deve continuar ainda com esse tal de nem, procurando um caminho do meio, procurando uma alternativa? Não é hora de chamar o Lula para conversar, o Ciro para conversar e abertamente discutir quem é que tem mais condições de ganhar a eleição, quem é que tem menos rejeição e mais popularidade? Eu entendi bem do seu discurso, que está na hora de parar o nem e gritar não. Obrigado, senador. Lu, por favor. Estou tratando por Lu, porque como estava aqui também, viu? Mas, Lu, por favor. Pois não? Lu Fernandes. Lu Fernandes. Lu, a palavra é sua. Não sei se está aqui ainda. Microfone desligado, Lu. Ah, sim, está aqui, sim. Acabei de ver na segunda página. Lu, microfone desligado. Isso, pronto. Então, eu estou dizendo que é muita sacanagem eu ficar junto com essa pergunta fundamental do Cristóvão, né? Que eu acho que é a grande questão que a gente deve discutir. E eu não sei por que só Lula e Ciro, acho que todos eles têm que se juntar e, quem sabe, mostrar, como Ulisses mostrou há tanto tempo, um desapego, né, ao próprio poder. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito grave, mas a minha pergunta é muito mais comezinha e atual. Eu queria ouvir a opinião do Jungmann sobre a proposta da Maria Perpétua, essa PEC que está lá na Câmara, né, fazendo a mudança constitucional, que se o militar for participar do governo, ele tem que ir para a reserva. Eu, que não sou muito entendida em exército, né, vou começando a entender e, sinceramente, não gostando, não entendo por que partidos de oposição, né, como o PSDB inteirinho, o PSB inteirinho, o PDT inteirinho, e o PSD, que não chega a ser de oposição, mas que teve lá o Gilberto Kassab fazendo um discurso enfático, né, contra essa decisão do Exército de não punir o Pazuello, porque nenhum deles apoia, né? Que eu saiba, essa emenda está com 120 assinaturas para ser discutida, precisava de 171, e você tem essa gente toda fora. Em princípio, essa me parece uma emenda bastante interessante, embora eu já tenha feito até lives defendendo o que o Jungmann propõe já há muito tempo, que o Congresso tem que discutir a questão da defesa do país. Mas eu acho que a PEC pode ser um bom começo para discutir a questão militar, sua participação partidária, sua participação em governo. Eu queria ouvir sobre isso, embora eu acho que a questão essencial nesse momento é a questão que o Cristóvão colocou. Obrigado. Cristóvão, prazer em revê-lo. Aliás, peço vênia aos demais aqui para dizer que tem uma representação do meu estado aqui de primeiríssima linha. Pernambuco está presente aqui realmente com figuras luminares. Acredito que outros estados também, mas eu não podia deixar um pouquinho a pernambucanidade de lado e fazer essa referência, com a devida vênia. Cristóvão, se a questão é saber quem é que tem mais chances ao juntar, ela está resolvida, é o Lula. É o Lula, tá certo? Se a questão for essa, é o Lula. A questão saber é o seguinte, se o Lula entenderia como legítima
Não é? Ele que, em qualquer tipo de enquete que se faça e pesquisa, ele lidera. Então, eu acho que, se me permite, não é? Sartreanamente falando, o problema não são os outros, o problema está no Lula. Né? Porque ele se disporia, por exemplo, a abrir mão dessa legitimidade que ele de fato tem, né? Em termos de disputa, não em termos de vitória, presta atenção, é outra coisa. Né? Para se compor, essa é a questão preliminar. Concordo com você, tá certo? De que nós temos que colocar objetivos democráticos acima dos objetivos eleitorais, tá certo? Mas veja só, Cristóvão, a eleição que nós tivemos mais candidatos a presidente da República, 22, foi em 1989, quando nós deixamos o regime militar e tivemos a redemocratização. O menor número foi a de 2006, se eu não me engano, 2002, 2006, quando nós tivemos 6. O que quer dizer que, num regime democrático, com 2 turnos, é muito difícil você produzir uma unidade. Isso não quer dizer que não se deva deixá-la. E eu acho que também, para ter essa discussão, e essa não é uma discussão fácil, né, é preciso entender uma coisa. Bolsonaro não é um candidato fácil, muito pelo contrário, de bater. E se nós avançarmos, como alguns estão dizendo, né, que vamos avançar, e a gente tem que esperar que avance, que é uma questão humanitária, nas vacinas, celeremente até o fim do ano, e se, como todos estão também, economistas, me refiro, que nós vamos ter uma retomada, estamos tendo, inclusive, uma retomada robusta, tá certo? E nós estamos tendo uma folga fiscal que é fruto da inflação, que possibilita que mais dinheiro entre nas burras do Tesouro, fazendo com que você possa retomar não só o auxílio emergencial, mas também um programa robusto, se o governo se organizar até um ano antes, que ele tem prazos aí para poder fazer isso. Ora, meus amigos, não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. Derrotar o Bolsonaro vai ser algo muito árduo, mas eu repito, muito árduo. E pensem no seguinte, mais 4 anos de Bolsonaro trará, possivelmente, né, deformações, moças, né, transformações no nosso aparelho de Estado, tá certo? Na questão cultural, no desgaste das instituições, que vão ser dificilmente recuperáveis. Dificilmente recuperáveis. Então é preciso chamar a responsabilidade. E, se me permite, aqui utilizando as palavras do doutor Arraes, tá certo? Em que ele dizia que a unidade deve sempre começar por baixo. Fácil de falar, dificílimo de fazer. Né? Dificílimo de fazer. Mas não quer dizer que não se deva chamar a responsabilidade e promover aquilo que o Cristóvão está propondo. Tá certo? Não tem a menor sombra de dúvida. Eu acho que Cristóvão é por aí. Agora, é uma árdua, íngreme, tá certo? Tarefa que nós temos aí pela frente. Pelo menos assim eu entendo. Com relação a Lu, eu venho defendendo isso desde sempre. Desde sempre. Né? O militar da ativa, ele é parte de uma instituição que não se confunde, que não pode se confundir com o governo. Quando isso acontece, é um desastre para a Força Armada e um desastre para a democracia. Tá? Então, essa PEC, que eu acho que ela poderia ser aperfeiçoada, da Perpétua Almeida, que eu conheço bem, ela precisa, sim, de ser aperfeiçoada, tá certo? Mas ela vai em linha de conta, ou seja, com aquilo que nós precisamos fazer. Gente, por favor, um pedido meu, cobrem dos nossos representantes, cobrem do Congresso Nacional. Isso, responsabilidade constitucional. Não sejam alienados e responsáveis. Quem pode... Escuta. Forças Armadas são imensas, são gigantescas, têm uma enorme história e são muito rígidas. Fazê-las mudar exige liderança. E de onde virá essa liderança? Se ela não vem do Congresso, como vai acontecer isso, gente? Eu hoje, dentro do Congresso, com muita franqueza, desconheço se deve existir, enfim, mais um desconhecimento meu, quem entenda, quem dialogue, quem tenha capacidade de fazer um projeto. Olha, quer um exemplo? Amanhã, entrem no site dos partidos, todos os partidos, e procurem lá, que vai ter um itemzinho sobre defesa de Forças Armadas. Só vão encontrar platitudes. Platitudes. Os nossos partidos não entendem, não têm assessoria, não conhecem e não gostam também.
Então, a minha pergunta é o seguinte: as Forças Armadas vão cambiar e vão mudar por graça divina? Se nós estamos, eu acho que, por exemplo, a esquerda, a qual eu me filio, tá certo? Na Constituinte, duas coisas, ela paga hoje um preço muito grande. É a questão do financiamento do sistema eleitoral, tá? Que nos levou a esses enormes perdas de credibilidade e de legitimidade de grande parte da representação política e dos partidos. A outra coisa é a questão da segurança pública. E também, evidentemente, a questão da defesa. Se vocês olharem os debates constituintes sobre esse tema, tá certo? Sobretudo a questão da defesa, Forças Armadas e segurança, ninguém tocou em nada. Ninguém praticamente tocou em nada. E aí o que é que acontece? Grande parte da esquerda se abraça com a tese muito correta, muito generosa, da defesa dos direitos humanos. E a direita abraça a questão da segurança pública. Onde é que vocês acham que está o povo? Ele está na segurança pública. Quando eu ia pedir voto, a gente vai pedir voto de noite nos bairros, sabe? Que é quando o povo está lá. Então, se chegar lá, o povo já estava trancado. A vendinha estava nas grades. O sujeito, o dono de casa, estava nas grades. Eles sentem na pele exatamente essa falta de segurança do Estado. No Rio de Janeiro. E o que é que leva a isso? Prestem bem atenção o que leva a isso. Vocês todos ouviram falar de Jacarezinho, não ouviram falar? Nos 29 de março? Uma pesquisa que o Maurício Moura me apresentou dá que o apoio a Jacarezinho, a ação de Jacarezinho, aquela tragédia, aquela barbárie, é mais de 45% no Estado. Na capital chega a 60%. Por que isso? Porque um povo barbarizado, um povo vulnerável, tá certo? Um povo exposto a essa violência e sem ter um Estado que preste serviços de segurança da vida, né, do patrimônio e da lei, é um processo regressivo de barbárie. Entramos todos nisso. Entramos todos nisso. Né? E isso tem também que ser enfrentado. Precisa ser debatido e enfrentado. Desculpe pela extensão da resposta, mas era isso que eu queria dizer, Lu. E, obviamente, o meu querido e estimado Cristóvão. Dando sequência aqui, já estou vendo aqui na tela o Henrique, que está aqui, e dando um tchauzinho aqui, e também o José Arlindo. Então, Henrique, pode abrir o microfone, a palavra é sua, e na sequência, o José Arlindo. Boa noite, ministro. Na verdade, ministros, né? Deputado, senador, pessoal da roda. Eu vou transmitir a vocês uma preocupação que me veio nessa questão da punição ou não do Pazuello pelo Exército, né? Era como se nós estivéssemos torcendo por mais uma coisa que levaria a uma queda antecipada do Bolsonaro, ou, no mínimo, que ele chegasse a 22 sem quaisquer condições de se eleger. Eu acho que tem uma coisa muito estranha na nossa análise de conjuntura, que eu chamo isso de um petismo que foi incorporado nas avaliações sobre o Bolsonaro antes da liberação do Lula. Ou seja, Paulo Bolsonaro, porque agora é possível uma frente de esquerda sem o Lula. Mas o resultado foi que o Lula agora é candidato. E não haverá frente de esquerda sem o Lula como presidente, candidato a presidente, a não ser que ele não queira. Então, nós estamos muito amarrados com a análise de conjuntura que nós mesmos produzimos, de que o Bolsonaro iria derreter por si só. Não fosse o fato de que, durante 4 anos, a gente acreditou que a candidatura dele derreteria por si só, e ele ganhou com relativa facilidade, eu ficaria menos preocupado. Às vezes eu fico pensando se não é hora de a gente começar a pensar no que nós vamos montar para 26. Porque a impressão que dá, às vezes, é que de 22 a gente já perdeu. Já perdeu porque o nem, na minha opinião, a única possibilidade
alguém como Dória e o ACM Neto se juntarem até outubro para receber esses votos, nós vamos ter uma eleição Lula versus Bolsonaro, com chance maior do Bolsonaro ganhar do que do Lula. Porque nós somos presos nessa avaliação. A avaliação que eu acho muito interessante, que é marcada, foi o Tibério que lançou na roda, né? A história do Churchill, né? Que Churchill disse que se Hitler invadisse o inferno, eu faria um acordo com o diabo. Eu acho que foi um equívoco a gente utilizar essa metáfora, que na hora era super apropriada, aparentemente, né? Que nos prendeu numa coisa. Tá? Nos prendeu nessa. Temos que fazer um acordo com o diabo, independente do que vai acontecer, inferno invadido ou não. Eu estou bastante pessimista com algumas chances de sucesso nosso nessa tarefa para 22. Boa noite, obrigado. José Arlindo, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero registrar a importância que o Raul adquiriu nessa subconjuntura após a crise do Pazuello. Eu acho... Por que eu digo isso? Não é para elogiar Raul, é para mostrar uma concepção de que a movimentação das elites diante das crises tem uma importância estratégica e fundamental no Brasil. Desde a história, se pega, por exemplo, nunca houve mudanças, grandes mudanças para a direita ou para a esquerda, principalmente para a direita, se setores da elite brasileira não se posicionassem. Por exemplo, o golpe militar de 64 somente ocorreu, toda a imprensa, menos a última hora, estava contra Jean Goulart. Toda a imprensa. Estadão, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil. Então, a manifestação... Eu digo, somar forças nesse setor de elite é fundamental. Eu acho que o Raul ocupou esse espaço vazio dos partidos políticos de explicar a questão militar por uma lógica que não é uma lógica simplesmente de jogar pedra na situação. E aí, embora que eu acho que uma discussão dessa sempre vai debandar, levar para a discussão política da conjuntura, e essa questão do Cristóvão é essencial, mas eu quero voltar para a questão militar, propriamente. Raul, você não acha... você não é obrigado a responder, mas na sua interferência, na sua participação, no seu conhecimento, não preocupa as Forças Armadas brasileiras a possibilidade de uma polícia que polícias sejam maiores do que a sua própria força, se elas que têm a responsabilidade da ordem interna do país. Porque polícia é para reprimir o crime cotidiano. A ordem interna do país externa e a defesa externa é uma responsabilidade constitucional das Forças Armadas. Isso dentro dos quartéis, isso não... Eu digo dos quartéis, dentro dos comandos militares. Isso não é uma preocupação? Eu pensei que fosse mais, porque eu achava que nesses 40 anos, o próprio positivismo das Forças Armadas tivesse sido mais aprimorado nesse sentido. E quando eu vejo generais que participaram de missões no exterior, que eu achava que eles iam ter fortalecido esse conceito
de exército, eles não se posicionaram, não criaram esse clima de discussão dentro das Forças Armadas. Eu não sei como é que é isso. E, finalmente, contrariando um pouco o que eu disse, alguns artigos têm mostrado que essa decisão do general comandante foi uma decisão para acumular forças para não ceder na frente a Bolsonaro. É porque, na nossa época, se você é mais novo do que eu, bastante mais novo, que a nossa dialética de almanaque chamava de a negação da negação. Você nega para depois ter forças para destruir a negação. Só isso. Puxa, vamos lá. Quero dizer que o mais novo aqui dentre nós é o Everardo Maciel, que é o novinho que nós temos aqui. Tá certo? Ele está ali quieto, esperando para dar o bote. Daqui a pouco, vamos ver. Então, vê bem, começando com... Me desculpe, o seu nome não está claro aqui, que foi o que antecedeu. Henrique. Henrique, me desculpe. Então, Henrique, se você já sabe o resultado de uma eleição, ela não é democrática. Ou seja, a eleição tem que ter um componente de incerteza. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: se amas o risco, és um democrata. Tá certo? Porque democracia impõe riscos, sempre. Né? Ele tem que existir. Então, eu não posso dizer que é um jogo jogado. Tá certo? O que eu posso dizer é que hoje a conjuntura, contrário ao senso ao nosso senador Cristóvão, ele se encaminha, sim, para uma polarização. Tá certo? Eu sou daqueles que gostam... Eu não gosto de falar terceira via, porque é um negócio que não é primeiro, não é segundo, é terceiro. Chamemos de polo democrático, plataforma democrática, mesa da unidade, que for. Mas, enfim, esse polo, ele foi desestruturado com a, digamos assim, a recuperação do Lula. Ele foi desestruturado, tá certo? E isso implica na inviabilização de algumas candidaturas e na retirada de outras candidaturas. Pode não estar claro, mas quem prestar atenção nas entrelinhas vai entender isso, tá certo? Que nós temos aí pela frente. Então, a possibilidade... Nós teríamos que ter alguém que, no primeiro turno, acumulasse mais de 20%. Vocês acham que hoje, isoladamente, qualquer um dos candidatos que aí estão postos, eles têm essa capacidade de ter mais de 20%? E ultrapassar Lula e Bolsonaro? Sejam francos. Vocês acham que tem? Muito obrigado, Moisés. Entendeu? E eu não estou defendendo aqui Lula e anátema, para mim, Bolsonaro. Seria impossível. Não é isso. Eu estou dizendo que é a realidade. Então, nós temos que trabalhar, sim, mas temos que trabalhar com os pés no chão. Eu continuo apostando, continuo querendo e continuo acreditando que o melhor para o país, se nós tivéssemos uma outra alternativa, ponto, não resta a menor sombra de dúvida. Mas daí também não significa dizer que é jogo jogado, tá certo? Eu acho que só o fato, presta atenção, Lula até, sei lá, 3, 4, 5 vezes, não sei bem, estava absolutamente fora do jogo, hoje ele está totalmente dentro do jogo, né? Então são realidades que se impõem. O Magalhães Pinto costumava dizer que a política é por nuvem, ora está ali, ora está acolá. Então, eu acho que a gente tem que continuar, como dizia um senhor pequenininho e tal, cearense, que dizia o seguinte: quanto mais escura é a noite, mais carrega em si a madrugada, que era Dom Helder que nos falava isso. Então, acho que a gente tem que manter a esperança sempre e trabalhar por ela, embora seja difícil. Respondendo agora à questão que me foi colocada pelo... Onde é que ele está? José Arlindo, para mim aparece na mesma fila. Está aqui. O grande Arlindão. Arlindo, você sabe por que é que eu estou falando tanto, Arlindo? Não é por mérito pessoal, é simples. É que pouquíssimos entendem desse tema. Essa que é a verdade. E aqueles que entendem, rarissimamente falam que são os próprios militares. Então,
você termina tendo uma projeção, Zé Arlindo, que é desproporcional ao mérito. E aí eu não estou falando com falsa humildade, não, é porque é a própria realidade. Isso, inclusive, tem me dado um sentimento de estar over a essa altura. Eu estou falando em tudo quanto é lugar o tempo inteiro. Chega, eu mesmo não aguento. Né? Por quê? Porque se você prestar atenção, é preciso ter o mínimo conhecimento com o mínimo de legitimidade. Eu acumulei um mínimozinho de conhecimento e tenho uma legitimidade de ter passado quase 2 anos lá. É isso que faz com que... Mas que também aponta para a pobreza da discussão, para a pobreza dos interlocutores, para a pobreza que nós temos na nível de academia, de outros lugares, de liderança, para entrar nesse tema. Isso já é um indicativo, entendeu, Zé? É um indicativo da pobreza que a gente tem aí dentro dessa questão. Com relação aos militares, vou contar aqui uma historinha que eu conversei hoje com Paulo Sérgio Pinheiro. Acho que muitos aqui conhecem o doutor Paulo Sérgio Pinheiro, presidente, se eu não me engano, da comissão Dom Evaristo Arnes, nosso representante na ONU, encarregado, secretário especial para assuntos de direitos humanos, etc, etc. Eu conversava com ele e ele me perguntava, enfim, as coisas, enfim, o que é que está havendo, o que é que está acontecendo, como sempre, nessa seara militar e policial. Eu dizia, mas vem cá, por que é que os militares que estavam lá atrás e tal vieram para frente? Isso tem alguma coisa a ver com o relatório da verdade? Estão lembrados do relatório da verdade? Estão lembrados? Eu disse, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por uma questão que é pouco conhecida, e eu vou contar ela para vocês, que é o seguinte. Quando, e isso foi com o Lula, tá? Se partiu para os relatórios da verdade, que era o Paulo Vanucchi, que era o responsável, tá certo, por isso, foi feito um acordo na presença do presidente da República entre os comandantes militares e o ministro da Defesa, o Nelson Jobim, de que você, de fato, indexaria aqueles que cometeram abusos, torturas, etc., mas também colocaria os que cometeram atos terroristas. Eu não vou entrar aqui no mérito dessa discussão. Não vou entrar. Eu estou dizendo o que se passou, pelo que me foi contado. Não é certo? Quando chegou no relatório, segundo, terceiro relatório, sei lá o que, definitivo, uma coisa assim, estava um lado, não estava o outro. Não estava o outro. Ou seja, estavam aqueles que cometeram abusos em nome do Estado, tá certo? E não estava o outro lado, pelo menos no acordo que foi feito. Isso teria motivado uma reunião entre os comandantes militares e o ministro Jobim, onde os comandantes disseram, olha, foi quebrada a palavra, para militar, essa coisa de palavra, essa coisa de honra, né, ela tem um peso profundo e particularmente, muito particularmente, se vem do superior, e no caso, superior máximo, que é o presidente da República. E eles, então, estavam colocando o cargo à disposição. Jobim pediu a eles um tempo para procurar resolver essa questão, vai para a estação de autoridades, tá certo? E lá tem uma conversa com Lula. E Lula, então, diz para ele que vamos remediar isso. Se remediou ou não remediou, eu não sei o que aconteceu, tá certo? Mas ele volta e vai para uma reunião com comandantes, e me parece com alguns outros oficiais generais também, simbolicamente para o Galeão. Os mais velhinhos aqui lembram da República do Galeão. Você não lembra, Everardo, que você é mais novinho, tá certo? Mas alguns aqui lembram disso. E essa coisa foi conjurada. Só que isso teria gerado uma crítica de que o comandante Enzo Perry, aliás, a quem eu tenho, devo dizer, admiração, muito profissional, muito sério, não teria tido à disposição a garra para enfrentar isso, ou para, de certa forma, fazer um embate com relação a isso. Teria acontecido. Enfim, de novo, é uma narrativa. E que isso teria determinado a postura mais aberta, mais pública, e que, de certa forma, ali você tem um deslizamento, se vocês quiserem, uma ruptura de comportamento, que vem do Vilas Boas. O Vilas Boas, ele foi instado pelo alto comando a ter uma maior presença, porque eles achavam que eles estavam recuados demais e precisavam ter uma maior participação pública. Né? Então, Zé, aí começa um processo, tá certo? De envolvimento. Né? E, ao mesmo tempo, essa dualidade, porque esses oficiais que estão aí, eu vi de um 4 estrelas, dizia o seguinte, nós não vamos entrar nessa, tá certo? Que o presidente quer. Porque meu pai, que era um coronel, desse general de 4 estrelas,
ele me contou muito sobre como foi o regime militar e etc. E nós, a minha geração, pagou um preço muito grande porque nós não fizemos nada daquilo, mas pagamos um preço. E nós não vamos embarcar nisso. Tá certo? Por que eu estou contando tudo isso, Zé Arlindo? Porque eu sou forçado a voltar ao ponto, tá certo, que eu coloquei aqui. Se nós não tivermos projetos para defesa e forças armadas, elas vão seguir o seu caminho inercial. Se nós não dialogarmos com eles, se nós não formos críticos, mas também tivermos a capacidade, tá certo, de elogiar as ações certas e corretas que eles estão fazendo para manter o diálogo, e, sobretudo, me perdoem, peço desculpas por voltar a esse tema, se os nossos representantes políticos, tá certo, não exercerem a sua liderança com base num projeto, senhores, não tem jeito. Aí, efetivamente, não tem jeito. E concluo com a frase do Mangabeira Unger, que eu acho que até citei da vez anterior. O Mangabeira foi chamado pelo Jobim para desenvolver a política e estratégia nacional. Parênteses. Desde a redemocratização, não havia nenhum lugar. Quer dizer, quando você encerrou a política de segurança, quando você encerra o papel de combater a subversão para os exércitos nacionais, quando cai o muro de Berlim e vem a redemocratização aqui, as Forças Armadas passaram a ocupar um lugar nenhum. Não tinham nenhum lugar. Pode olhar, pode olhar. Que eu me lembre, você teve a primeira, de certa forma, alinhamento nesse sentido foi diretrizes para a defesa nacional. O governo Fernando Henrique, duas páginas, talvez 3. O governo Lula atualizou isso. O grande salto do governo Lula é quando vem a crise dos controladores, que foi pessimamente conduzida pelo Lula e que depois, para se redimir, coloca lá dentro o Jobim, que chama o professor, enfim, que eu citava ainda há pouco, me escapa o nome dele, né? E que desenvolveram uma política e uma estratégia nacional aonde as Forças Armadas voltavam a ter um papel dentro de um projeto nacional de desenvolvimento, que é onde elas têm que ser encaixadas, dentro de um projeto nacional de desenvolvimento. Tá? Então, houve esse mérito da gestão Jobim durante o governo Lula. Né? Mas que também, isso era um pacto, preste bem atenção. Aquilo ali era um pacto aonde a elite política e civil do país assumia responsabilidades com a defesa nacional e com os militares. Isso se perdeu. Como eu já disse também aqui, eu fiz a revisão da política e estratégia e eu fui o relator da Lei 136 que colocou, me permitam, doutor Cristóvão, que colocou política e estratégia nacional, todas as decisões a respeito de Forças Armadas, de defesa, para crivo do Congresso Nacional. Orçamento, cenário, equipamento, formação, o que vocês quiserem. Estava lá o prato feito para que o Congresso convocasse os militares para ter um grande diálogo sobre que defesa nós precisamos. Qual é a defesa que nós precisamos? O Congresso nunca se lixou para isso. A revisão de 2016, tá certo? Que fui eu que mandei, claro, o presidente é que manda, ela simplesmente levou 2 anos lá dentro. Não teve uma audiência pública. O relatório era pífio. A votação foi simbólica. O Zé Álvaro sabe muito bem, e outros aqui, o que é votação simbólica. É votação desimportante. Nem nominal ela foi. E os líderes não falaram. O Congresso devolveu no dia 17 de dezembro, ou seja, no apagar das luzes do governo Temer. O governo Temer entendeu que, bom, isso aqui eu não vou fazer mais porque está no fim do governo, deixa para o Bolsonaro. O Bolsonaro olhou e disse, isso aqui é do governo anterior, não é um documento de Estado. E nós permanecemos até hoje, vou concluir, com a política e estratégia nacional de 2012. E agora nós mandamos a de 2020 para 2024, a mesma atuação. Como é que nós vamos, de fato, imputar aos militares a não mudança, o não rumo e o que se queira? Quando o Congresso Nacional tem nas mãos todas as decisões, tudo o que diz respeito, e simplesmente não faz nada. Não faz nada, se aliena, é irresponsável. Desculpe o amargor, perdoe. Tá certo? A ênfase até atribuída. Mas, olha, por aí não tem jeito. Por aí não tem jeito. Tem que cobrar, temos que cobrar isso. Frandos, só como o Raul falou
da grande presença de Pernambuco, que de fato tem. Aliás, eu sou da bancada de Pernambuco, da Bahia, porque morei também daqui de São Paulo. Que a gente está também aqui. Tem dois Galba aqui. Não, eu vou reparar todo mundo, calma. Queria registrar, primeiro, a presença muito importante também dos companheiros da Bahia, tem muitos companheiros aqui da Bahia. Nós temos 2 companheiros do Ceará, que é o Galba, e quem é o outro, Arlindo? Arlindo, eu sou cearense. Não, você é um cearense. Carlos Otávio, está aí. Carlos Otávio. Carlos Otávio. E nós temos também do Rio de Janeiro muitos companheiros, e de São Paulo também muitos companheiros, e alguns companheiros de Minas. O Luiz Sérgio, o Luiz Roberto, estão registrados todas essas presenças. E uma presença também, para nós, muito agradável, de vários companheiros do PV, do Partido Verde. Pronto, pode voltar. Tibério, nós temos aqui mais um inscrito que, por conta do tempo, não disse que também declinaria da possibilidade de fazer a pergunta, mas é o Sérgio Buarque. Eu não sei se o ministro se dispõe a mais uma pergunta. Caso se disponha, a gente encerra com a pergunta do Sérgio Buarque, que toda vez que eu leio o Sérgio Buarque já me vem na cabeça Raízes do Brasil, e eu já lembro da minha graduação em Ciências Sociais, viu, Sérgio Buarque? Mas se você quiser fazer, a palavra é tua. Tá bom, Rodrigo. Veja, eu na verdade fico um pouco constrangido, porque eu não vou falar de militar, nem vou fazer pergunta. Eu até tinha declinado, o tempo já vai dar 9 horas, mas eu queria dizer o seguinte: o Raul contestou Cristóvão, se eu entendi bem, dizendo, olha, não é viável pensar numa candidatura única para se opor a Bolsonaro, não só porque é difícil que os candidatos do Polo Democrático aceitem concentrar-se com Lula, como Lula também não vai fazer acordo. Agora, eu queria dizer que, além de não ser viável, eu concordo com ele, não é desejável. Eu acho que tem que ter várias candidaturas mesmo, e para isso é que tem 2 turnos. O que a gente pode imaginar é que, tendo o segundo turno, dependendo de quem for contra Bolsonaro, haja, inclusive, uma predisposição anterior a apoiar esse candidato. Agora, o que acho que parece evidente do que Raul falou, do que tem sido dito por outras pessoas, é que está na hora de que se construir um movimento, uma frente de defesa da democracia, para garantir que haja eleição e para garantir de que quem ganhar a eleição tome posse. Porque esse é o risco que a gente está vivendo. Então, para essa frente democrática, aí sim, eu vou usar a expressão que acho que foi Tibério que já usou, de Lula a Amoedo, tentar reunir todo mundo que de fato seja oposição a Bolsonaro. Isso não impede que o processo eleitoral continue, isso não impede, nem é contraditório, que se critique Lula ou que Lula critique Ciro. Agora, são 2 movimentos paralelos. Nessa frente, pode sim fazer, inclusive, uma coisa, quem for para o segundo turno, a gente vota, e aí é importante que tenha alguns acordos mínimos. Quer dizer, eu estou antecipando o que merecia uma discussão posterior. E eu encerro com isso, porque eu acho que já ultrapassei, não do meu tempo, mas das horas, e depois de tudo que Raul falou, que me pareceu extremamente rico e interessante. Deixa eu meter minha colher, minha pá nesse mundo Sérgio, só rapidinho, acho que é uma questão importante. O que eu acho, viu, Cristóvão, e aí para o Raul levar em consideração, é que, independente de mais candidaturas do que as 2, o que deve mudar é o discurso, o que deve mudar é a postura. Essa postura de colocar Lula no mesmo patamar de Bolsonaro era um equívoco político. Ela leva ao anátema e rompe a possibilidade de pontes para o segundo turno. Nós temos que ter muito claro para quem é o não, aí concordando com você, entendeu, Cristóvão? Nós temos que dar um não e temos que encontrar um modus vivendi entre os diversos candidatos para que não queime pontes para o segundo turno. É isso que eu acho que é o caminho mais adequado, reforçando o Sérgio. Desculpe a intervenção. Olha só, Sérgio, meu querido Sérgio, isso é uma dupla de irmão realmente fantástica, né? O Sérgio e o Cristóvão, né? São 2 belíssimas figuras. Eu quero muito bem. E há outros aqui também,
muitos outros. O que seria ideal e utópico? Seria os candidatos que eu chamaria de a esquerda e a direita democrática, né? A esquerda democrática também e a direita democrática, eles assinassem um compromisso, eu já disse, é utópico, de que estarão juntos no segundo turno. Eu trocaria, tá certo? O que hoje eu me empenho, que é no polo democrático, né? A terceira opção, eu não dizer a malfadada terceira via, por um compromisso de unidade no segundo turno. Alguém pode até dizer que é utópico e, segundo, isso vai acontecer. Que seja. Mas era isso que daria uma enorme sinalização para aquilo que nós precisamos. E seja quem for para o segundo turno, é preciso, e eu chamo a atenção para isso, que tenhamos compromissos claros em troca de apoio. Talvez alguém deva dizer, mas você está propondo aí um oxímoro, né? Porque se todos devemos estar juntos, o compromisso já está feito, que é, em última instância, a defesa da democracia. Bom, existem compromissos e compromissos. E o compromisso não é só na eleição, é para governar também. É preciso, e nós vamos precisar, que é uma coisa pouco discutida, mas nós vamos precisar de uma grande e consistente frente democrática que reúna a esquerda, tá certo? Que reúna a direita, para poder sair, porque não é simplesmente tomar o poder. Nós temos que restaurar muita coisa, nós temos que avançar muitas coisas que nós estamos nos devendo enquanto país. Então, é preciso que, além disso, nós tenhamos compromissos claros, firmados e assegurados, e que nós tenhamos essa capacidade de projetar adiante, né? Num governo que seja um governo democrático, tá certo? Esse processo de reconstrução, de avanço que a gente tem que ter, além da nossa, velha ou antiga agenda. A desigualdade, o desemprego, o crescimento econômico sustentável, o meio ambiente, esse bem mais recente, por exemplo, e a segurança. Se nós não fizermos isso, e aqui vale, em certa medida, o exemplo, mais uma vez, dos Estados Unidos do Biden, pelos avanços que ele está tendo, a gente tem observado isso, e aí nós vamos ganhar perdendo. Então, eu diria que, para encerrar, a grande engenharia, para mim, é que esses setores estejam juntos no processo de disputa do segundo turno, sem o que nós vamos malograr, e empenhados também, sem ninguém ir para Paris passear, ou seja o que for, e, ao mesmo tempo, um compromisso com o governo, com objetivos, com compromissos absolutamente claros, e que isso tenha continuidade no tempo. Senão, a gente pode sofrer, e Deus me livre que isso aconteça, um retrocesso. Era isso que eu tinha a dizer, agradecidíssimo e muito honrado pelas presenças aqui, que não é todo dia, muito pelo contrário, que se tem um time como esse aqui para nos honrar com a sua audiência. Eu espero ter retribuído com um pouco que é aquilo que a gente tem para transmitir. Mas, olha, um abraço para todos vocês, e que a gente caminhe juntos. Se cuidem, por favor, está aí a terceira onda, e vocês, cada um e todos, são muito preciosos, são extremamente preciosos, além de muito queridos. Muito obrigado. Boa, Jugman. Nós já te agradecemos. Parabéns. Ministro, muitíssimo obrigado por essa noite que nos brindou com a sua paciência, seu brilhantismo. Eu, que sou um estudioso do governo Fernando Henrique, leio aqui os diários do Fernando Henrique e vejo sempre ele comentando durante o governo seu nome e fazendo elogios à sua competência. O Everardo, não sei se saiu também a mesma coisa. Enfim, então para mim, que embora esteja aqui acabado, eu tenho 43 anos, é uma honra estar com vocês aqui e aprender com vocês sempre. Quero deixar o mais forte e cordial abraço a todos os membros da Roda. Nós temos aqui aqueles que frequentam já, estão conosco, né, Tibério, desde o primeiro encontro, e aqueles que vão chegando, se achegando. Então, ministro, muitíssimo obrigado.
Tibério, podemos encerrar, um sucesso aqui e um agradecimento enorme à presença de todos vocês, dos mais distintos espaços desse Brasil, que merece essa nossa reflexão desse país e da nossa democracia. O Ieco fez uma pergunta aqui, uma colocação, o que está em risco, né? Eu acho que tudo pode estar em risco, mas esse grupo aqui está se fortalecendo cada vez mais para lutar em prol das nossas conquistas e de uma resistência à democracia. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada, ministro. Podia todo mundo mostrar o rosto aí para a gente bater uma foto, hein? Valeu, gente. Todo mundo mostrando o rosto. Tibério. Todo mundo mostrando o rosto. Um abraço, ministro. Tenho acompanhado o ministro aí nas lives. Excelente, é o que eu penso. Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Eu estou com vontade de falar uma coisa aqui, um dos mais velhos, é o Raul. Olha, eu estou de veras impressionado, porque uma das coisas que mais me incomoda no momento é o vácuo político. Alguém que tem essa capacidade de fazer um discurso lúcido, fácil de ser entendido, corajoso. Eu ganhei a noite, viu, ministro Raul? Parabéns, você tem um papel a cumprir nacional. Viu? Muito obrigado. Porque nós temos um vácuo político, do que essas coisas precisam ser socializadas. Meus parabéns. Eu confesso que é um momento histórico muito importante. Para quem não conhece, Galba é o nosso comandante em chefe no Ceará. Isso. Maravilha. Um grande abraço. Valeu, Raul. Valeu, muito obrigado. Boa noite, amigo. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Beijo geral. Beijo, Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.